Então 2003 foi um ano importantíssimo para mim, porque no meio do ano, em julho, né, que tem aquele breakzinho de faculdade, eu fui para Cabo Frio. Eu lembro que era finalzinho de julho, Cabo Frio ainda ventando, friozinho. Eu fui surfar na Praia do Forte, que é a praia, né, onde eu fui criado ali. Quando eu estava na praia com essa minha amiga, passando uns dias em Cabo Frio, quando eu avistei do mar um belo surfista. Tava entrando na água para surfar, eu vi aquela mulher saindo, maravilhosa, loura. E aí, quando eu olhei para ele, ele olhou para mim. Hey! Uau! Uma parada muito bizarra, assim. Dizem que existe amor à primeira vista, se existe, foi isso que eu senti, sabe, por ele naquele dia. Ela foi pra areia, eu fiquei surfando, mas com a cabeça ali fora, né? Falei, pô, quando eu sair da água eu vou. Eu fiquei desorientada ali naquela areia. Eu falei, meu Deus, quem é esse homem? Esse aí é pra casar. Só que aquela coisa, né, surfista, carioca, era um sonho muito distante da mineira aqui, né? Eu falei assim, isso aí não é pra casar não, só coisa da minha cabeça. E eu me lembro que quando eu saí da água, ela tava subindo pra ir embora. Ou seja, minha esposa, Tatiana, ela não era de Cabo Frio, não era do Rio de Janeiro, era mineira de Juiz de Fora. E eu sabia que ela não era dali. Então, como era uma cidade que tinha muito turista, eu falei, cara, e agora? Eu nunca mais vou ver essa mulher na minha vida. Eu lembro que quando eu saí da água, eu não sabia onde ela estava, e eu tentei imaginar onde que era o caminho. E eu passei exatamente na rua onde ela estava. Eu estava na varanda do apartamento. Quando eu olho para baixo, eu vejo aquele surfista que eu tinha encontrado na praia, passando com a prancha debaixo do braço, na rua. E ele olhou para cima e me viu na varanda. E quando ele me viu na varanda, eu vi ele, eu fiquei desconcentrada. Ele olhou para mim e falou, tá bom. Eu sei que eu desci, o prédio tinha 3 andares. Eu sei que eu desci de escada, eu não desci de elevador. Então eu lembro que eu chamei ela para sair comigo à noite, né? Eu fui num lugar que tinha vinhos, né? Quebrado, não tinha dinheiro nenhum para levar para nenhum lugar. Era o vinho Gaglioto de Cabo Frio, a garrafa de vinho era R$10, R$15, R$20, uma coisa assim. E um copinho ali você comprava por R$3, R$4. Foi o que eu chamei ela para ir, ela topou. E aquele dia em diante a gente, né, realmente assim, foi uma coisa avassaladora. Foi um dia muito mágico, porque realmente o que eu senti ali eu nunca tinha sentido na minha vida. Ela, alguns dias depois, voltou para Juiz de Fora, eu enviava carta para ela, super romântico. E naquele olhar brotou uma paixão. E rolou mesmo, brotou uma paixão avassaladora. E ela gostava de Djavan, eu tocava Djavan para ela, então foram 6 meses de muita conexão, apesar de estarmos longe durante a semana. Todo fim de semana ou eu ia para lá, né, eu estava no Rio, ou ela ia para o Rio de Janeiro. Eu só sei que 6 meses depois teve um rolo lá, ela terminou comigo, eu fiquei mal pra caramba. Eu liguei para ela e falei o seguinte, ó, vamos nos casar, você quer casar comigo? Então depois daquele dia mágico, 6 meses depois, onde eu estava, casada no Rio de Janeiro. Ela fazia faculdade em Juiz de Fora e ela sempre foi uma menina que trabalhou muito. Desde muito nova, ela tem uma história de venda, de empreender, com o pai dela que tinha uma cerâmica. Então, desde muito nova, 13, 14 anos, ela foi criada sem a mãe. Então, ela sempre assumiu muito um papel de mãe dos irmãos. Era a mais velha da casa, muito trabalhadora. Ela foi para o Rio de Janeiro. Ali ela já começou a se virar, cara, já buscava roupa para vender, calça jeans, casaco, vendia no Rio de Janeiro, sempre muito boa de venda. Ela vinha para o Rio de Janeiro com 2, 3 sacolas enormes. Eu lembro dela vendendo em todos os lugares, na faculdade, na igreja. Então, assim, desde o início eu tive uma mulher do meu lado muito empreendedora, mas eu com a música e ela com venda de roupa. Então aquilo, né? Quem casa, quer casa, né? A casa a gente já tinha um apartamento, porque eu morava sozinho, só que aquilo, né? Entrou mais uma pessoa na jogada, o nível de despesa aumenta. O que eu comecei a fazer? Nessa época eu estava ali, já no fim da faculdade, se eu não me engano, eu tinha terminado, eu fui reprovado numa matéria, então
eu tinha meu dia inteiro para estar fazendo alguma coisa para trazer renda para casa. E eu lembro que eu ficava o dia inteiro na rua, andando de ônibus, indo de casa em apartamento, pegava um ônibus, ia para Copacabana, depois ia para o Humaitá e dava aula, né? Para qualquer tipo de aluno, dava aula para criança de 11 anos, 12 anos. Eu lembro até que eu dava aula para menina, para mim era criança, né? De 11, 12 anos. Eu fui falar que era uma criança, a mãe me repreendeu. Não é criança, é adolescente, enfim. Agora que eu tenho filho aí de 13 anos, eu sei que não pode chamar alguém de uma menina de 12, 11 anos de criança, tem que ser adolescente, mas... Então eu tinha esse perfil de aluno, de quem não tocava nada, de quem já tocava alguma coisa, e eu ficava nessa peregrinação, dando aula, sonho com a banda e esposa. No início de casamento, a gente tinha briga pra caramba. Um garotão de 24 anos, uma menina de 22 anos, bota pra morar junto, cada um com a cabeça completamente diferente, com tipos de experiências familiares completamente diferentes. Então a gente ali, 7, 8 meses de casado, apaixonado, mas se desentendia demais. Eu lembro que eu comecei a ter uma experiência minha pessoal, uma busca pessoal, eu sentia que tinha um vazio, que eu estava procurando por algo. E eu comecei do nada, em casa desenterrei uma Bíblia que tinha lá na minha casa, eu comecei a ler e eu comecei muito a orar e pedir para Deus uma direção para a minha vida, para o meu casamento. Eu estava muito perdido ali, era o sonho da banda, mas a minha esposa se sentia incomodada, ela não me via naquele projeto, dando aula, mas tudo muito incerto para mim. Sobre as camisas que ela usa. Ela estava usando uma camisa do Injustice for All. Injustice for All. Agora ela está usando dos Beatles. Da sua camisa. Qual da? Sgt. Pepper. Eu não escuto, mas a mamãe me deu essa camisa, então. Peraí, mas tem livro da Sgt. Pepper. Assim que você me perguntou qual música que eu escutava da Metallica, eu comecei a escutar Metallica. E você achou ruim? Eu tô adorando. Sério? Rock pesadão? Ou seja, alternativa. Roqueira. Em 2005, quase ali 6 meses, final de 2004 na verdade, né? Nós nos convertemos juntos, foi um dia especial, marcante na nossa vida, que realmente ali mudou tudo de verdade, né? A partir daquele dia a gente começou a receber um direcionamento de Deus para nossa vida diferente. Eu fiz, poucos dias depois, uma prova, uma audição na verdade, para a Berklee College of Music, que era um sonho meu muito antigo, que eu tinha com meus 17, 18 anos, só que eu enterrei essa possibilidade de fazer uma faculdade de música por medo. E também era uma coisa distante demais, né? Muito cara. Então esse sonho voltou a habitar nosso coração de morar fora do Brasil, estudar música lá, a minha esposa ir comigo, ela que também queria ter uma imersão na língua inglesa. Eu fiz essa audição que era toda feita, na verdade, envio de portfólio, fita tocando. Eu me lembro que eu fiquei mandando muita coisa por muito tempo. E dias depois, né, dessa nossa conversão, a gente recebeu uma carta com uma bolsa de estudos na Berklee, uma bolsa que era parcial. Então, a situação financeira para ir ainda estava muito distante. Então, naquele dia, a gente tomou uma decisão de, cara, a gente vai fazer tudo para ir para os Estados Unidos e a gente vai dar essa virada na nossa vida. Então, ali no final de 2004, a gente começou a dobrar o trabalho. Ela, ao invés de ir uma vez na semana para Minas Gerais para buscar roupa, começou a ir 2. Eu comecei a dar aula dobrado, oferecer para os alunos, você não quer fazer mais 2 aulas? Você não quer fazer mais 3 aulas? E
cada dia mais o sonho da banda começou a ruir, porque eu já estava decidido dentro de mim que eu iria para os Estados Unidos estudar lá. Então a banda acabou, né? Foi um rompimento difícil, mas foi realmente a decisão da minha vida ali profissional, porque nós nos capitalizamos, nós fomos morar nos Estados Unidos em 2005 e ali começou uma nova etapa da minha vida, né? Era alguém que realmente ali falou, cara, agora é a música, agora você é 100% música. Deixei a faculdade para trás, me formei, nem fui tirar aquela foto clássica que o pessoal tira, né, no final da faculdade, porque realmente eu não tinha mais nenhum tipo de identificação, já não estava nem mais lá nos últimos semestres ou nos últimos anos, minha cabeça estava em outro lugar. Então em 2005, setembro de 2005, a gente se mudou para Boston. Essa é a primeira neve da gente. Matheus tá indo lá do outro lado. Olha a rua. Gente, vocês têm noção do quanto tá frio. Olha isso aqui. Vera, Leonardo, olha isso. Diz o Matheus que vocês estiveram em Nova York, não viram isso aqui, esperaram um mês, viram um cadinho só de neve. Olha essa aqui. Olha, Matheus. Gente, tá muito frio. Vai lá. Aqui tá 0 graus. 0 grau. 0 grau. Português. Vai lá. Depois, sem gastar dinheiro. Essa aqui é a janela de casa, ó. A janela. Aqui é o jardim. A Tati está aqui na nossa rua. Isso aqui é um dia após a neve, como que fica? Fica um pouco barrento porque tem que passar um caminhão jogando areia e sal. Olha o Matheus como ficou 5 quilos mais gordo, no mínimo, com essa roupa. Gente, é muita roupa. Na hora que vocês me verem, vão achar que eu tô uma bola só com roupa. Muito. Vai fazer um bonequinho, amor, de neve pra eles? Não vai me tacar isso não, cara de pau. Você ainda não provou a neve, já provou? Já provar não. Eu já provei já. Então 2005, realização desse grande sonho de mudar para Boston e poder estudar na tão sonhada Berklee College of Music. Só que a gente não conseguia morar tão perto da faculdade, era muito caro. Tá morando na região de Boston e a gente foi morar numa cidade chamada Winthrop, que ficava mais ou menos ali de metrô e de ônibus uma hora. Né? Uma horinha. Eu lembro que para conseguir chegar na faculdade eu pegava um ônibus da minha casa, do nosso apartamento, até a estação. Na estação ia até a linha verde até o centro, ou linha azul até... pegavam assim, 2 né? metrôs, Então assim, foi um tempo muito gostoso também, porque sempre que eu ia para a faculdade, eu estava ouvindo música, eu estava estudando, eu estava fazendo exercícios de harmonia, exercícios de percepção. Então, cada minuto da minha vida ali era aproveitado, porque nós fomos morar ali em Winthrop, no caso, eu já tinha 25 anos, 26 anos mais ou menos, né? Já a gente tinha uma maturidade, a gente já sabia que estar ali era um sacrifício muito grande pra gente. Sim. Era custoso, a gente ela trabalhava para me ajudar, tinha que dar aula no fim de semana. Então cada momento pra gente ali era especial. Então foi legal ter ido com essa maturidade, né? Sim, ter estudado lá. Foi uma oportunidade, obviamente, uma bênção para mim, poder hibernar musicalmente de 7h30 da manhã e até 9 horas da noite. Para ela que não foi tão hibernação musical, né? Então, eu também acordava muito cedo e às vezes pegava metrô às 3 da manhã, porque eu trabalhava numa cafeteria, né, para estar ajudando a pagar as contas. Então saía às 3 da manhã, pegava aquela mesma condução do Matheus, pegava 2 ou 3 metrôs para chegar no trabalho. E logo depois que chegamos, 8 meses depois, eu tive a notícia que eu tinha engravidado do nosso primeiro bebê, o Isaac. Foi uma loucura, porque
não tínhamos ninguém, uma cidade onde 7 meses do ano são 30 graus negativos, chega a 30 graus negativos. E aí eu estava ali trabalhando para ajudar, mas fui ficando muito grande, eu tive pré-eclâmpsia, então não pude continuar trabalhando. Em 2008 veio o quê? A linda. Não tinha nem um ano depois que eu tinha engravidado, que eu tinha ganhado o Isaac. Na verdade, eu ganhei o Isaac, 3 meses depois eu engravidei, 1 ano depois ela nasceu. Então, é quase 1 ano, né? 9 meses depois. Mas eu tenho 2 filhos do mesmo mês de anos diferentes, janeiro de 2007 e janeiro de 2008. Então foi uma loucura, porque no meio desse turbilhão de faculdade, de ter que ter dinheiro para estar pagando as contas, também tinham mais 2 crianças. Então assim, foi uma fase... Engraçado é porque nos Estados Unidos, poucos estados, né, ajudam as pessoas, né? E especificamente lá onde a gente estava, a gente conseguiu vários apoios, né, do estado, né, dando... Na verdade, o estado de Boston é o único estado nos Estados Unidos onde não só o apoio para famílias, porque eles entendem o seguinte, que cada filho que você tem, você fica mais pobre. E é verdade, a gente ficou mais pobre 2 vezes, que a gente teve 2 filhos seguidos, né? Então, além deles pagarem pra gente um plano de saúde, porque lá nos Estados Unidos não tem o SUS da gente aqui, muita gente acha o SUS ruim, mas lá nos Estados Unidos nem SUS tem, você tem que pagar um plano. Se você não paga um plano, você não tem praticamente atendimento. Depois, se tem atendimento de emergência, fica devendo para o governo. Então, na verdade, o Estado pagava para a gente o plano de saúde e também pagava as compras mensais para as crianças. Então, foi muito... Né? Um chequezinho, tipo uma dúzia de ovos, uma caixa de... sucrilhos, como cereal, porque eles comem muito cereal de manhã, né? Então, a gente fazia coleção de sucrilhos que a gente não comia. Enfim... mas foi uma época, assim, complicada, né, Matheus? Complicada porque, né, 2 crianças pequenas, a Tati não podendo trabalhar, eu saindo de casa muito cedo, voltando de casa muito tarde. Muitas vezes eu lembro de dar aula, tipo, 9 horas da noite, né? Sim. 10 horas da noite. Com o Isaac ali. Com o Isaac, O Isaac era aquela criança boazinha, a gente botava ele lá numa cadeirinha que balançava. A gente falava que ele era a nossa planta, porque ele não abria a boca. O Matheus dava aula, ficava falando de tríade, de não sei o que, aquele tempo inteiro o menino não dava um pio. Enquanto a Linda, eu tinha que ficar com ela dentro do quarto. A gente morava num apartamentinho pequeno de 2 quartos, sala. O Matheus dava aula na sala, eu tinha que ficar com ela dentro do quarto, porque ela era chorona, ela era mais difícil. Então, para não atrapalhar as aulas, eu tinha que ficar com ela trancada dentro do quarto. Gente, mulheres, eu fiquei trancada durante muito tempo nos quartos. Então, não reclamem dos seus maridos, apoiem seus maridos. Porque muitas vezes você vai ter que estar tomando conta das crianças, vai se sentir sozinha, mas se tem um propósito, vale a pena. E eu lembro também que 6 meses do ano em Boston era muito frio. Então, assim, a gente até brinca que se você quer estudar, vá para Boston, porque você é obrigado a ficar em casa trancado. Então, nesse momento, inclusive 2007, já tinha ali o advento do YouTube, estava surgindo, eu comecei a ter com o meu canal, já estava dando aula pelo Skype, mas o YouTube era aquele início ainda, ninguém sabia o que iria dar. Eu comecei simplesmente a colocar vídeos da minha rotina praticando. Né, meu dia a dia, o que eu estava aprendendo ali. E ali, de certa forma, eu já comecei a criar minha primeira audiência. Sim. Eu lembro que quando começou realmente Facebook, né, nessa época já até existia o Orkut, eu não tinha. Foi até uma coisa boa, né? Porque nós ficamos ali 4 anos muito focados, sem nada de mídia social nem nada. A Berkeley, para mim, foi um grande rompimento, né? Sim. Foi realmente uma virada de página profissional, porque eu pude me formar em performance. Foi importante porque eu consegui modelar a didática dos grandes mestres, dos caras que eu estudava, vendo os livros. Eu tive a oportunidade de estudar ali durante 4 anos. Então foi importante para que eu visse a didática, tivesse cronograma, entendesse sobre metodologia. Então definitivamente esses 4 anos me definiram o professor que eu sou hoje, né? Porque realmente eu entendi como se montava uma metodologia. Até costumo falar, as pessoas me perguntam muito, como
como fazer uma metodologia, como criar um método. Eu falo, você não tem como criar um método se você nunca estudou por um método, pelo menos um método, né? Uma das coisas que nós falamos no Professor de Música e Empreendedor é exatamente sobre a modelagem. É por isso que quando a galera entra no PME, a gente também oferece um tempo para as pessoas na Starling Academy para que elas possam ver a metodologia. É sempre mais fácil você criar uma metodologia baseada em uma outra metodologia. Você adapta para o seu público, a sua realidade, né? A persona, o cliente ideal, enfim. Sim. Então, em 2008, eu estava me formando, né? Em dezembro era o meu último semestre, as provas finais, as apresentações finais. Eu gravei o meu primeiro álbum lá, o Kairos, né? Pretinho, vai aparecer em algum lugar aí. Em 2008, com uma banda, metade da banda era de brasileiros, meus colegas que eu conheci lá, metade da banda de americanos. Então a gente voltou para o Brasil em 2009, com 2 crianças recém-nascidas não, né? 2 anos do Isaac. E 1 ano a Linda. Um aninho, mas aquilo, já com o lombo comendo, né? Cheio de conta, cheio de sonhos. Então, sem trabalho. Sem trabalho nenhum. Na época, eu acho que nessa época eu já estava dando aula pelo Skype, né? Eu já estava dando aula pelo Skype. Não tinha tantos alunos ainda, né? Eu tinha alguns alunos brasileiros que já faziam aula comigo desde 2007, mais ou menos, pelo Skype. Aí o Flávio, a galera do PME agora migra para o PME Society, né, que é a galera que já está no campo de batalha. E lembrando que mês que vem agora, em abril, nós vamos começar a nova imersão do PME. Não dá mais para pensar só na aula presencial. E se você só... Ah, não, mas eu só quero dar aula presencial. Você tem que ter sua presença física para ocupar um espaço no virtual para que o aluno da sua região encontre você antes. Porque se você na sua região não tem um domínio virtual, alguém que mora às vezes atrás da sua rua está fazendo os anúncios, está rodando e está pegando seus alunos da sua rua antes de você.